Você sabe o nome do navio que trouxe sua família para o Brasil? Você pode achar que eles vieram apenas pela esperança, mas muitos, na verdade, estavam fugindo. A história de hoje é sobre um homem que fugia de um crime que não cometeu. Nós vamos contar a saga completa dele. Mas antes, queremos saber onde a história da sua família desembarcou. Deixe o nome da sua cidade nos comentários e se inscreva no canal para continuar essa jornada conosco. Capítulo 1. O fogo do inimigo. O ano era 1888. A vila de Caltabellotta, empoleirada como um ninho de águia nas montanhas áridas da Sicília, era um lugar esquecido pelo tempo e castigado pela hierarquia. A vida era governada por duas forças implacáveis: o sol, que cozia a terra até ela rachar, e o Barone Elmo Ludovisi. O Barone era um homem de uma era passada. Ele era o dono das terras, das oliveiras, das casas de pedra e, em sua mente feudal, ele era o dono das almas que ali viviam. A vida para os aldeões era uma rotina de poeira, resignação e dívidas que passavam de pai para filho. Mas naquela pequena vila, em uma rua estreita de paralelepípedos que cheirava a tomilho seco, havia um ponto de resistência. Um cheiro que desafiava a pobreza. Vinha da paneteria Rossi, o forno de Alessandro. Alessandro, aos 22 anos, não era apenas um padeiro. Ele era um guardião. Em um canto da sua pequena padaria, protegido do calor excessivo do forno, descansava o tesouro de sua família, trancado em uma caixa de madeira de oliveira. O lievito madre, uma cultura de fermento natural que, segundo a lenda da família Rossi, fora iniciada por seu trisavô e tinha mais de 100 anos. Era essa levedura ancestral, essa massa-mãe, que dava ao pão de Alessandro uma casca dourada que estalava ao ser partida, e um miolo úmido que cheirava a milagre. Numa terra de fome, o pão de Alessandro era a única abundância. Numa terra de servidão, seu talento era a única verdadeira independência. E era exatamente isso que incomodava o Barone Ludovisi. Ludovisi não era apenas um tirano, era um homem consumido pela vaidade. Ele via o respeito que os aldeões tinham por Alessandro, como paravam para curvar a cabeça, não por medo, mas por admiração. Ele via como Sofia, a filha da curandeira local, a mulher mais bonita da vila, olhava para o padeiro com um amor que o dinheiro do Barone não podia comprar. O Barone cobiçava o respeito que Alessandro tinha e desejava a mulher que ele amava. Ele via a padaria não como um negócio, mas como um troféu que precisava ser tomado. O Barone estava acostumado a possuir tudo o que via. A tensão explodiu no Festival de Santa Ana, em agosto. Era o único dia do ano em que os aldeões celebravam, e o ponto alto era o concurso de pães. O Barone, que patrocinava o evento, sentou-se em seu trono improvisado na praça, esperando provar os pães e declarar um vencedor medíocre. Mas quando ele provou o pão de Alessandro, sua expressão azedou. Era perfeito. Ele não pôde negar. Na frente de toda a vila, o Barone Ludovisi foi forçado a se levantar e entregar a fita azul de vencedor a Alessandro, o filho de um camponês. Os aplausos que se seguiram não foram para o Barone, foram para o padeiro. Naquela noite, os carabinieri, os guardas locais que, na prática, eram os cães de caça pessoais do Barone, convocaram Alessandro ao palácio. A sala do trono estava escura, iluminada apenas pela lareira. O Barone não rodeou. O povo gosta de você, padeiro. Eles gostam do seu pão. E eu gosto da sua noiva, Sofia. Sua oferta foi brutalmente simples. Entregue-me sua padaria. Cancele seu noivado. Eu permito que você trabalhe para mim, como meu padeiro pessoal, no meu forno. Você terá comida e sua família estará segura. Se recusar, bem, a Sicília é um lugar perigoso para quem não tem um protetor. Alessandro era jovem, mas o lievito madre lhe ensinara paciência, e o amor por Sofia lhe ensinara coragem. Ele olhou nos olhos do homem mais poderoso da região. O madre era o legado de seu bisavô. Sofia era sua vida. Sua resposta foi um não silencioso, mas firme. O Barone Ludovisi sorriu, um movimento fino de seus lábios. Corajoso e estúpido. A vingança do Barone foi arquitetada com a crueldade da inveja. Havia outro padeiro na vila, Bruno. Um homem amargo, cujo pão seco e sem vida ninguém comprava. Bruno odiava o talento de Alessandro, e o Barone sabia disso. 2 noites depois, Bruno foi visto nos becos, agindo como uma sombra. O fogo começou à meia-noite. O cheiro não era de pão assando, era de fumaça acre e madeira antiga queimando. Chamas laranja lamberam o céu escuro, devorando a paneteria Rossi. Alessandro,
Acordado pelos gritos, correu para a rua, vestindo apenas suas roupas de dormir. Ele tentou entrar, mas o teto já estava desabando. Ele observou, impotente, enquanto toda sua vida, seu lar, seu forno, tudo era reduzido a cinzas. Foi quando os carabinieri chegaram, marchando em formação. Mas eles não vieram com baldes de água. Vieram com algemas. Alessandro Rossi, você está preso, gritou o sargento, por incêndio criminoso e roubo de grãos. Enquanto o sargento falava, Bruno, o padeiro rival, saiu das sombras, apontando. Eu o vi. Ele estava roubando grãos do armazém do Barone e ateou fogo para esconder as provas. A armadilha era perfeita. O Barone não apenas destruiu seu concorrente, ele o transformou em um criminoso. Alessandro seria enviado para as prisões de Palermo e apodreceria lá, esquecido. Enquanto os guardas o agarravam, uma figura emergiu da fumaça, tossindo e chorando. Era Sofia. Alessandro, eles estão vindo para minha casa também. Meu pai disse para correr. O Barone disse que se eu não me apresentar, eles levam meu pai. Alessandro lutou contra os guardas, mas era inútil. Foi então que uma figura velha e encurvada saiu da multidão. Era Il Vecchio, o velho, o padeiro aposentado que ensinara o ofício a Alessandro. Ele se aproximou dos guardas, tossindo violentamente. Parem! O que vocês estão fazendo com o rapaz? Ele gritou, criando uma distração. No meio da confusão, o velho tropeçou e caiu aos pés de Alessandro. E enquanto os guardas riam dele, Il Vecchio empurrou algo para dentro da mão de Alessandro. Era a pequena caixa de madeira de oliveira, chamuscada, quente pelo fogo, mas intacta. O velho tinha rastejado pelos fundos da padaria em chamas enquanto todos assistiam ao fogo pela frente. Eu salvei a alma, o velho ofegou, seus olhos cheios de lágrimas e fumaça. Agora salve sua vida. Vá, há um navio. E o destino? Ele parte para o Brasil ao amanhecer. Leve Sofia. Leve o futuro. Vá. O sargento, irritado com a interrupção, empurrou o velho para o chão. Nesse segundo, Alessandro tomou sua decisão. Ele agarrou a mão de Sofia e, com a caixa de madeira firmemente segura contra o peito, ele correu. Ele não correu para as colinas. Ele correu para a escuridão, para o único lugar que o Barone não controlava, para o mar. 3 de abril, 1888. Não sei como sobrevivemos. Estamos escondidos em um carro de feno. O pai de Alessandro foi preso no lugar dele. O Barone está caçando todos nós. Alessandro não solta a caixa de madeira. Ele mal fala. Ele apenas olha para o sul, para o porto. Ele diz que viu o destino. É nossa única esperança. Eu não sei o que é Brasil. Eu só sei que não é a Sicília. E neste momento, isso é o suficiente. Capítulo 2. O Porto e a Sombra. Correr na escuridão, com o som do próprio sangue pulsando nos ouvidos e os gritos dos carabinieri ficando para trás, não era liberdade. Era apenas o primeiro passo para fora da jaula. Alessandro e Sofia não pararam. Eles correram até que seus pulmões queimassem e o cheiro de fumaça da vila de Caltabellotta fosse substituído pelo cheiro frio de alecrim selvagem e poeira. Eles sabiam que não podiam seguir pela estrada principal. Os guardas do Barone Ludovisi teriam cavalos. Eles tinham apenas o desespero. Eles se embrenharam pelas trilhas de cabras que cortavam as colinas áridas, caminhos que Sofia conhecia desde criança, quando colhia ervas com sua mãe. Ela era a guia, ele era o protetor. Eles viajaram apenas à noite. O sol da Sicília, que um dia fez seus trigos crescerem, agora era um inimigo mortal. Durante o dia, eles se escondiam. A primeira noite foi em um olival abandonado, as árvores antigas oferecendo uma cobertura esparsa. A segunda, em um estábulo desmoronado, onde o cheiro de feno mofado era um luxo. Alessandro mal dormia. Ele se sentava de costas para a parede, com a pequena caixa de madeira de oliveira no colo. A Lievito Madre estava em perigo. O calor da fuga, e agora o frio da noite, a levedura estava estressada, fraca. Ela precisava de alimento, mas eles não tinham nada. 4 de abril, 1888. Segunda noite. Estamos escondidos perto de um riacho. Meus pés estão sangrando. Alessandro não fala. Ele apenas olha para a caixa de madeira que salvou do fogo. Ele a abriu esta noite. A massa lá dentro, mal cheira a fermento. Está morrendo. Eu ouvi misturar um pouco de água do riacho e o último punhado de farinha que o Vecchio lhe deu. Ele sussurrou para ela, como se fosse uma criança doente. Resista,
Ele disse: só mais um pouco. Acho que ele não estava falando apenas para a massa. Na terceira manhã, a fome era uma dor aguda. Sofia usou seu conhecimento. Ela desenterrou raízes comestíveis e encontrou um pé de funcho selvagem. Não era muito, mas era o suficiente para silenciar seus estômagos. Foi a habilidade dela de curandeira, a mesma que o Barone desprezava, que os manteve vivos. Eles caminharam por 70 quilômetros. 70 quilômetros de medo, com a sombra de Ludovisi pairando sobre cada colina. Eles sabiam que, se fossem pegos, não haveria julgamento. Alessandro seria enforcado por um crime que não cometeu, e Sofia seria levada para o palácio do Barone. A morte era um destino melhor. Finalmente, na quarta noite, eles viram, do alto de uma colina, um brilho no horizonte. Luzes que não eram estrelas. Era Palermo. O porto. Descer até o porto de Palermo era como entrar em um purgatório na terra. Se a vila era um silêncio opressor, o porto era um grito ensurdecedor. Era um caldeirão de humanidade desesperada. Famílias inteiras acampavam nas calçadas sujas, dormindo sobre seus baús e colchões. Vendedores gritavam, vendendo passagens falsas para navios que não existiam. Crianças, sujas e descalças, corriam entre as pernas dos viajantes, roubando pão ou moedas. O ar não cheirava apenas a sal, cheirava a esgoto, peixe podre e ao cheiro metálico do medo. Guardas portuários, corruptos, batiam com cacetetes em quem saía da fila, exigindo subornos para um olhar mais rápido nos papéis. Alessandro e Sofia eram apenas duas gotas naquele oceano de desespero. Eles mantinham a cabeça baixa, movendo-se como sombras. Eles encontraram o guichê do Il Destino. A placa estava gasta, a tinta descascada. O agente, um homem com olho de vidro e dedos manchados de tinta, mal olhou para eles. Destino, ele rosnou. Brasil, disse Alessandro. Terceira classe. O agente estendeu a mão. 8 moedas de ouro, cada. Alessandro empalideceu. Era o dobro do que o Vecchio havia dito. Isso é um roubo. Sofia protestou. O agente deu de ombros. Então vá para casa, ragazza. O navio está quase cheio. Próximo. Alessandro o interrompeu. Ele rasgou o forro interno de sua jaqueta. Lá dentro, costuradas por sua mãe anos antes, estavam as últimas moedas de ouro da família Rossi. 16 moedas. O suficiente. Ele as colocou sobre o balcão. O agente as varreu para uma gaveta sem contar. Ele pegou um carimbo e bateu com força em 2 pedaços de papel fino. Terceira classe. Beliches 112 e 113. Sem retorno. A prancha fecha em 1 hora. Eles agarraram os papéis. Eram sua nova vida. Eles correram para o cais. O Il Destino era uma besta de ferro e fumaça. Velho, com a pintura descascada e ferrugem escorrendo pelas laterais. Não parecia um navio da esperança, parecia um caixão flutuante. A fila para embarcar era uma massa de corpos se empurrando. Oficiais gritavam ordens. Famílias se despedaçavam no cais, chorando. Alessandro e Sofia finalmente chegaram à base da prancha de embarque. O ar salgado era real. A fuga era real. Alessandro colocou o pé no primeiro degrau. Foi quando ele olhou para cima. No convés da segunda classe, muito acima da sujeira da terceira, um homem observava a multidão embarcar. Ele estava bem vestido, com um chapéu novo, fumando um charuto. Ele não parecia um imigrante. Parecia um supervisor. O homem se inclinou sobre a grade e seus olhos encontraram os de Alessandro. Ele sorriu, um sorriso lento e zombeteiro, e tirou o chapéu em uma saudação falsa. Era Bruno, o incendiário, o homem que destruiu sua vida. Alessandro congelou. O sangue gelou em suas veias. Sofia seguiu seu olhar e soltou um gemido abafado. Temos que sair, Alessandro sussurrou, tentando puxar Sofia para trás. Mas era tarde demais. O apito do navio foi o sinal. Os guardas no cais começaram a empurrar os últimos passageiros. Avanti! Avanti! Mova-se! Eles foram pegos pela onda humana. E Alessandro entendeu a verdade terrível da armadilha do Barone. O fogo não foi para prendê-lo. Foi para expulsá-lo. O Barone sabia que ele fugiria para o porto. Ele o pastoreou, como um cordeiro para o abate. A prisão na Sicília seria pública, confusa. Um assassinato no meio do Atlântico. Seria apenas mais um imigrante perdido no mar. Bruno não era um passageiro. Ele era o carrasco. Alessandro.
Não podemos. Sofia gritou, tentando lutar contra a multidão. Mas eles foram empurrados para frente, subindo a prancha rangente. A cada passo, eles se aproximavam de seu caçador. Quando chegaram ao convés, um guarda os empurrou brutalmente para uma escotilha escura que levava para baixo. Terceira classe. Para baixo. Rápido! Alessandro olhou uma última vez para cima. Bruno ainda estava lá, no convés superior. Ele jogou o charuto no mar, observando-o apagar na água. Então, a pesada porta de metal se fechou atrás deles, mergulhando Alessandro e Sofia na escuridão total do porão. Eles não haviam escapado. Eles estavam trancados em uma prisão flutuante com o homem enviado para matá-los. Capítulo 3. O inimigo a bordo. Para Alessandro e Sofia, a prancha do Rio Destino não era uma passagem para uma nova vida, era a entrada para um purgatório flutuante. No instante em que o último passageiro da terceira classe foi empurrado para dentro e a escotilha de metal foi fechada acima deles, um tipo diferente de escuridão tomou conta. Não era apenas a ausência de luz do sol. Era uma escuridão pesada, espessa, preenchida pelo cheiro de medo, de corpos não lavados, de maresia e do odor azedo de vômito, que já começava a se acumular nos cantos. O porão, ou terceira classe, não era dividido em quartos. Era um único salão cavernoso, um labirinto de beliches de metal de 3 andares. 400 almas de Gênova, Nápoles e Sicília, todas empilhadas como carga. O barulho era constante, o choro incessante de bebês famintos, o render do casco do navio, tosses secas e os murmúrios de orações desesperadas. Alessandro, guiando Sofia e protegendo a caixa de madeira de oliveira, encontrou o beliche que lhes fora designado. Não era um beliche, era uma prateleira. A cama de baixo, rente ao chão úmido onde a água da condensação já formava poças. Era o pior lugar possível, mas era o único que tinha. Enquanto Sofia se sentava, encolhida, tentando não tocar nas paredes pegajosas de sal, Alessandro iniciou o ritual que definiria sua existência pelos próximos 40 dias. Ele desembrulhou a caixa de madeira. O lievito madre estava vivo, mas fraco. O calor sufocante do porão era um perigo, acelerando a fermentação, exigindo mais alimento do que ele previra. Ele precisaria alimentá-lo, mas como? A farinha era contrabando. A água era racionada. E o pior de tudo, eles não estavam sozinhos. 2 convéses acima, no ar fresco da segunda classe, Bruno, o incendiário, desfrutava de sua refeição. Ele comia pão branco e bebia vinho. O barone Ludovisi não o enviará apenas para garantir que Alessandro fugisse da Sicília. Ele o enviará para garantir que Alessandro jamais desembarcasse no Brasil. O primeiro vislumbre que tiveram dele foi na manhã seguinte. O sino tocou, e os guardas, homens rudes com cacetetes, abriram a escotilha para a hora de ar. Os passageiros da terceira classe subiram em fila, piscando contra a luz brutal do sol. No convés designado para eles, uma pequena área cercada por cordas, mal dando para 50 pessoas de cada vez, eles respiraram o ar salgado. E lá estava ele. Bruno. Ele não estava na área deles. Estava no convés da segunda classe, um nível acima, olhando para eles de cima. Ele não gritou. Ele não ameaçou. Ele apenas ficou ali, fumando um charuto, com o mesmo sorriso zombeteiro que usará na noite do incêndio. Ele observou Alessandro, olhou para Sofia, e seus olhos pareceram pousar na pequena trouxa de pertences onde a caixa estava escondida. Era uma tortura psicológica. Bruno não precisava atacar, ele só precisava esperar. Esperar que a doença tomasse conta. Esperar que a fome enfraquecesse Alessandro. Esperar a oportunidade perfeita. Dia 4 no mar. O homem, Bruno, estava lá novamente. Ele não tira os olhos de nós. Alessandro não dorme. Ele se senta de costas para a parede, com a caixa de madeira entre os pés. Ele finge estar calmo por mim, mas eu sinto o tremor em suas mãos. Esta manhã, um guarda chutou o nosso colchão procurando bebida. Meu coração quase parou. O guarda não viu a caixa, mas eu vi o rosto de Bruno, observando da escada. Ele está se divertindo. Ele está nos caçando. A cada 3 dias, no ponto mais escuro da noite, quando o navio gemia e a maioria dos passageiros estava vencida pelo enjoo, Alessandro realizava seu ritual secreto. Sofia o cobria com um cobertor, criando uma pequena tenda. À luz de uma vela roubada, ele abria a caixa.
Ele pegava sua preciosa e racionada caneca de água e um punhado de farinha que comprará de um cozinheiro corrupto, pagando com o único bem que Sofia possuía, um pequeno anel de prata de sua mãe. Ele misturava a água e a farinha na massa-mãe. Era um ato de fé desesperado. Se fosse pego acumulando farinha ou desperdiçando água, seria açoitado por roubo de rações. Mas se não o fizesse, o legado de 100 anos de sua família morreria ali, naquele porão fétido. O lievito madre era a única parte de sua antiga vida que o fogo não levou. Ele não iria falhar com ele. Foi durante um desses momentos de tensão que uma voz rouca surgiu da escuridão ao lado deles. Você está rezando, Figliolo? Ou está fazendo mágica? Alessandro congelou. Uma mulher mais velha, sentada no beliche ao lado, os observava. Seu rosto estava vincado de rugas, mas seus olhos eram afiados e inteligentes. Ela não parecia assustada, apenas curiosa. É pessoal, Signora, gaguejou Sofia. A mulher riu, um som seco como uma folha de tabaco. Eu sou Maria, de Gênova. E eu sei a diferença entre um rosário e farinha. Também sei a diferença entre um passageiro assustado e um homem caçado. Ela apontou com o queixo para cima, em direção ao convés da segunda classe. O homem bonito com um charuto. Ele não gosta de vocês. Alessandro e Sofia se entreolharam. Naquele inferno, a confiança era uma moeda mais rara que o ouro. Mas o olhar de Maria não era de ameaça, era de reconhecimento. Alessandro tomou uma decisão. Ele abriu a caixa de madeira e mostrou à velha senhora. Maria inclinou-se. Seus olhos se arregalaram. Ela cheirou. Fermento, ela sussurrou, incrédula. E então ela riu de verdade, um som curto e gutural. Você atravessa o Atlântico, fugindo de um demônio no convés de cima, e arrisca ser açoitado, por fermento. É o lievito madre da minha família, Alessandro disse, sua voz firme pela primeira vez. Tem mais de 100 anos. O riso de Maria parou. Ela o encarou por um longo momento. Ah, ela disse, sua voz suavizando. Então não é fermento. É tradição. É sangue. Entendo. É uma boa razão para lutar. Melhor do que a maioria aqui. Ela se tornou a aliada deles. Uma matriarca improvável. Signora Maria, a viúva de Gênova, tornou-se a protetora do padeiro da Sicília. Ela usava seu status de nona, avó, para vigiar, para criar distrações. Quando os guardas passavam, ela fingia ter um ataque de tosse ou iniciava uma briga barulhenta sobre um cobertor roubado, dando a Alessandro segundos de que ele precisava. Mas Bruno estava ficando impaciente. Ele não podia esperar os 40 dias. O navio se aproximava das águas traiçoeiras da costa espanhola, e ele sabia que precisava agir. Na segunda semana, ele fez sua jogada. Ele não veio pessoalmente. Homens como Bruno nunca sujam as próprias mãos. Ele usou o sistema. Um guarda da tripulação, um homem corpulento com uma cicatriz no rosto que Maria reconheceu como o mais corrupto de todos, desceu ao porão. Mas ele não veio na hora da inspeção. Ele veio na hora da refeição da noite, quando o caos era maior. Inspeção de contrabando, ele gritou, mas não estava inspecionando. Ele caminhou direto para o beliche de Alessandro. De pé, italiano. Alessandro se levantou lentamente. Bruno observava do portão de metal no topo da escada, seu rosto uma máscara de triunfo. Eu ouvi que você está escondendo comida. O capitão não gosta de ladrões, o guarda rosnou. Ele chutou o colchão de palha, e a caixa de madeira de oliveira deslizou para o chão com um baque surdo. O porão ficou em silêncio. O que temos aqui? O guarda sorriu, colocando a bota sobre a caixa. Abra. São apenas pertences pessoais. Madeira, disse Alessandro, seu corpo tenso. Abra, o guarda ordenou, puxando o cacetete. Foi então que Sofia agiu. Lembrando-se do que Signora Maria lhe ensinara sobre como os homens do navio temiam duas coisas acima de tudo, motim e doença. Ela olhou para Alessandro, depois para o guarda, e tomou a decisão que mudaria tudo. Ela soltou um grito agudo, desumano, e agarrou a própria garganta, caindo de joelhos. Ela começou a tremer violentamente. A febre! A febre! Ela gritou, arranhando o pescoço. O guarda parou, o cacetete no ar. Signora Maria, entendendo o jogo instantaneamente, gritou com toda a força de seus pulmões.
A cólera. Cólera no porão. O pânico foi imediato. A palavra cólera em um navio superlotado era uma sentença de morte. Os passageiros ao redor recuaram, criando um círculo vazio ao redor de Sofia, que agora tossia e se contorcia no chão. O guarda, cujo trabalho era manter a ordem, foi o primeiro a perder o controle. Seu rosto ficou branco de terror. Ele largou o cacetete e recuou, tropeçando nos próprios pés. Fechem a escotilha! Fechem a escotilha! Ele berrou para os homens lá em cima. Ele subiu os degraus de 2 em 2, passando por um Bruno atordoado e furioso, e bateu a pesada porta de metal. O som do ferrolho sendo trancado do lado de fora ecoou pelo porão. No silêncio que se seguiu, quebrado apenas pela tosse fingida de Sofia, Alessandro rapidamente pegou a caixa de madeira e a escondeu. Signora Maria correu até Sofia e a ajudou a se levantar, piscando para ela. Bom trabalho, criança. Muito convincente. Eles estavam salvos do guarda. Estavam salvos de Bruno. Mas agora, estavam trancados. 400 pessoas em um porão selado, com o Oceano Atlântico à frente, e uma tempestade se formando no horizonte. Capítulo 4. O Abismo Atlântico. O inimigo humano estava morto, mas o oceano ainda rugia. Exausto, sangrando, Alessandro cambaleou de volta para Sofia, que correu para ele, rasgando seu próprio chale para estancar o sangramento em seu braço. Eles se ajoelharam ao lado de Signora Maria. Ela estava pálida, e a água ao seu redor estava escurecendo com seu sangue. A tempestade havia esmagado sua perna, mas ela havia se agarrado à vida para ver o fim da luta. Ela estendeu uma mão trêmula, não para Alessandro, mas para a caixa de madeira em seu peito. Você salvou o fermento, Figliolo. Ela sussurrou, com um leve sorriso manchado de sangue. Alessandro, sufocado pelas lágrimas, cobriu a mão dela com a sua. Sim, Signora. Nós o salvamos. Ela apertou a mão dele. Bom. Ela respirou fundo, um último suspiro doloroso. Agora, vá, e faça um bom pão, no Brasil. Seus olhos se fecharam. A tempestade durou mais 2 dias. Alessandro e Sofia ficaram abraçados no beliche de cima, o único que ainda estava acima da água. Eles ficaram ali, cercados pela escuridão, pelo cheiro da morte e pelo gemido do navio. Quando o oceano finalmente se acalmou e a tripulação, temendo o motim dos sobreviventes, finalmente abriu a escotilha, eles encontraram um cenário de devastação. A água batia na cintura. 12 pessoas haviam morrido, algumas afogadas, outras pela queda da carga, incluindo Signora Maria. O corpo de Bruno foi encontrado preso sob um beliche virado. Para o capitão, foi apenas mais um imigrante azarado. Alessandro e Sofia subiram para a luz do sol. Eles pareciam fantasmas. Eles haviam sobrevivido ao fogo, ao traidor e ao Atlântico. Mas, enquanto olhavam para a linha verde e densa da terra que se aproximava no horizonte, o Brasil, eles sabiam que a luta ainda não havia acabado. Era apenas o fim do segundo ato. A água começou a entrar. Não em gotas, mas em jatos gelados que disparavam das frestas do velho casco. Em minutos, a água salgada e imunda do Atlântico estava em seus tornozelos. Ela se misturava com a água de esgoto e o vômito do porão, criando um caldo gelado e fétido. Alessandro, a caixa! Sofia gritou acima do rugido do oceano. Alessandro já estava em ação. Ele rasgou uma tira de seu cobertor e amarrou a caixa de madeira de oliveira firmemente ao seu peito. Se o navio afundasse, se ele morresse, o magre morreria com ele. Agarre-se em mim, ele gritou. O navio subiu uma onda monstruosa, pairando no ar por um segundo que pareceu uma eternidade, antes de despencar no abismo. O impacto jogou todos contra a antepara de metal. Signora Maria, Alessandro e Sofia estavam amontoados, tentando se proteger. O perigo não vinha apenas da água, mas da carga. O intestino estava perigosamente sobrecarregado. Em uma plataforma de madeira acima deles, uma pilha de caixas de carga pesadas, mal amarradas, começou a deslizar com um balanço violento. As cordas que as prendiam estalaram como tiros. Signora Maria viu primeiro. Seus olhos afiados, que haviam visto a mentira de Sofia, agora viam a morte real vindo de cima. As caixas estavam tombando, inclinando-se diretamente sobre Sofia, que estava caída e desorientada pelo impacto. Sofia!
Alessandro gritou, mas estava muito longe. No último segundo, Signora Maria, a viúva de Gênova, fez sua escolha final. Com uma força que desmentia sua idade, ela se jogou contra Sofia, empurrando-a para longe do ponto de impacto. As caixas despencaram. Um som horrível de madeira se partindo e ossos se quebrando ecoou pelo porão. Sofia estava salva, caída na água gelada. Mas Signora Maria estava presa sob a pilha de carga, sua perna esmagada contra a parede do casco. Ela não gritou. Ela apenas soltou um suspiro profundo e desabou na água, seu rosto pálido. Alessandro rastejou até ela. Maria! Maria! Ela abriu os olhos. A dor neles era um oceano por si só. Está tudo bem, Figliolo. Ela ofegou. Mas o inferno ainda não havia acabado. O caos da tempestade, os gritos, a escuridão, a água subindo, foi a cobertura perfeita. A oportunidade que Bruno, o incendiário, estava esperando. Ele surgiu da escuridão do outro lado do porão. Ele não havia fugido com o guarda. Ele estava escondido, esperando. Ou talvez a tempestade tenha arrebentado a porta que o separava da segunda classe. Não importava. Ele estava ali. E em sua mão, uma faca de açougueiro, provavelmente roubada da cozinha. Seus olhos estavam fixos em Alessandro, que estava ajoelhado e vulnerável na água, tentando ajudar Maria. O Barone manda lembranças. Bruno gritou, sua voz cortando o som da tempestade. Ele se lançou sobre Alessandro. 30 de abril, 1888. O navio não para de gritar. A água está em nossos joelhos. O capitão não vai nos soltar. Eles acham que temos a cólera. Morreremos da água ou da doença. Alessandro. Deus, Alessandro. O homem. Bruno. Ele está aqui. Ele tem uma faca. Estamos presos aqui com ele. A luta foi brutal. Primitiva. Não foi uma luta de habilidade, mas de ódio desesperado na água gelada e escura do porão, com o mundo acabando ao redor deles. Bruno era rápido, mas Alessandro estava movido por uma fúria que ele não conhecia. Bruno cortou o braço de Alessandro, um golpe profundo que fez o sangue quente jorrar na água fria. Alessandro não sentiu a dor. Ele estava lutando por Sofia, que gritava em um canto. Ele estava lutando por Signora Maria, que morria a seus pés. Ele estava lutando pelo legado de 100 anos amarrado ao seu peito. O navio balançou violentamente para estribordo, direita, jogando os dois homens contra um beliche de metal. O impacto fez Bruno largar a faca, que desapareceu instantaneamente na água escura. Sem sua arma, Bruno entrou em pânico. Ele agarrou o pescoço de Alessandro, tentando afundá-lo. Mas o padeiro, cujos braços foram forjados por anos carregando sacos de farinha, tinha uma força que Bruno não previu. Com um rugido que era mais animal do que humano, Alessandro reverteu a posição. Ele agarrou os cabelos de Bruno e empurrou sua cabeça para baixo da água suja do porão. Bruno lutou. Suas mãos arranhavam o rosto de Alessandro, seus pés chutavam freneticamente. Mas Alessandro o segurou. Ele o segurou enquanto as ondas batiam. Ele o segurou enquanto Sofia chorava. Ele o segurou enquanto pensava no fogo, no Barone e na sua vida roubada. Ele o segurou até que as bolhas parassem. Ele o segurou até que o corpo de Bruno ficasse mole. Quando Alessandro finalmente o soltou, o corpo do traidor flutuou por um momento, com os olhos abertos e vazios, antes de ser levado pela correnteza interna do porão para a escuridão. O inimigo humano estava morto, mas o oceano ainda rugia. Exausto, sangrando, Alessandro cambaleou de volta para Sofia, que correu para ele, rasgando seu próprio chale para estancar o sangramento em seu braço. Eles se ajoelharam ao lado de Signora Maria. Ela estava pálida, e a água ao seu redor estava escurecendo com seu sangue. A tempestade havia esmagado sua perna, mas ela havia se agarrado à vida para ver o fim da luta. Ela estendeu uma mão trêmula, não para Alessandro, mas para a caixa de madeira em seu peito. Você salvou o fermento, Figliolo, ela sussurrou, com um leve sorriso manchado de sangue. Alessandro, sufocado pelas lágrimas, cobriu a mão dela com a sua. Sim, Signora. Nós o salvamos. Ela apertou a mão dele. Bom. Ela respirou fundo, um último suspiro doloroso. Agora, vá, e faça um bom pão, no Brasil. Seus olhos se fecharam. A tempestade durou mais 2 dias.
Alessandro e Sofia ficaram abraçados no beliche de cima, o único que ainda estava acima da água. Eles ficaram ali, cercados pela escuridão, pelo cheiro da morte e pelo gemido do navio. Quando o oceano finalmente se acalmou e a tripulação, temendo um motim dos sobreviventes, finalmente abriu a escotilha, eles encontraram um cenário de devastação. A água batia na cintura. 12 pessoas haviam morrido, algumas afogadas, outras pela queda da carga, incluindo Signora Maria. O corpo de Bruno foi encontrado preso sob um beliche virado. Para o capitão, foi apenas mais um imigrante azarado. Alessandro e Sofia subiram para a luz do sol. Eles pareciam fantasmas. Eles haviam sobrevivido ao fogo, ao traidor e ao Atlântico. Mas, enquanto olhavam para a linha verde e densa da terra que se aproximava no horizonte, o Brasil, eles sabiam que a luta ainda não havia acabado. Era apenas o fim do segundo ato. Capítulo 5. A Terra Estranha. Quando o Destino finalmente atracou no Porto de Santos, depois de 45 dias exaustivos no mar, os passageiros que emergiram do porão pareciam fantasmas. Eles subiram para a luz do dia, piscando os olhos, cambaleando. Não eram mais os mesmos sicilianos que haviam embarcado. Eram sobreviventes, assombrados. O ar que os atingiu não era o salgado e seco que conheciam. Era uma parede física de umidade. Um ar tão pesado e quente que era difícil respirar, carregado com cheiros que eles nunca haviam sentido. O odor doce e enjoativo de frutas apodrecendo, o cheiro de vegetação densa e de terra molhada. Alessandro segurava Sofia com um braço e a caixa de madeira de oliveira com o outro. Seu braço ferido pela faca de Bruno latejava, mas ele mal notava. Ele olhava para a muralha de selva verde que cercava o porto e sentia um pavor que era diferente do medo do oceano. O oceano era um abismo vazio, aquilo era um labirinto vivo. Eles não tiveram tempo de se maravilhar, nem de lamentar. A brutalidade do sistema os pegou imediatamente. Fileira! Fileira! Gritavam homens de uniforme, falando uma língua que Alessandro e Sofia não entendiam, o português. Eles foram separados, homens de um lado, mulheres e crianças do outro, enfileirados como gado para a inspeção médica. Era a primeira grande barreira, a saúde. Médicos de uniforme branco, com os rostos cansados, examinavam seus olhos, puxando as pálpebras para baixo, procurando por tracoma. Olhavam suas gargantas, suas mãos. Qualquer sinal de febre, de doença de pele, de fraqueza, e você era marcado com um quê de giz. Quarentena. Se eles nos separarem, Sofia sussurrou para Alessandro, finja que não me conhece. Sobreviva. Nós não vamos nos separar, Alessandro respondeu, mais como uma oração do que como um fato. Ele passou pela inspeção, o médico nem notou o ferimento em seu braço, que Sofia havia limpado e enfaixado com tanto cuidado. Sofia também passou. Eles foram declarados aptos. Mas não estavam livres. Foram todos levados para um pátio de espera, e então enfiados em um vagão de trem de carga, abafado. O destino, São Paulo, a lendária hospedaria dos imigrantes, no Brás. 20 de maio, 1888. O navio foi um purgatório. A hospedaria é uma máquina. Dormimos em um salão com 1000 outras pessoas. O barulho nunca para. Choro, tosse, discussões em italiano, espanhol, alemão. Eles nos dão uma sopa rala e pão duro. É melhor que o navio, mas não há gentileza aqui. Alessandro não larga a caixa de madeira. Ele dorme abraçado a ela. Ele diz que, enquanto ela viver, a Cecília vive. Eu não tenho certeza se quero que a Cecília viva. A hospedaria do Brás era uma estrutura gigantesca, uma máquina de processar pessoas. Eles ficaram ali por 3 dias, e foi ali que seu destino foi selado. No pátio central, os gatos circulavam. Não eram felinos. Eram os agentes das grandes fazendas de café do interior. Homens de chapéu de abas largas e botas empoeiradas, com cadernos na mão. Eles caminhavam entre os imigrantes, examinando-os. Procuravam famílias grandes, com muitos filhos homens. Mãos calejadas. Costas fortes. Eles não queriam os doentes, os fracos ou os solitários. Um desses gatos, um homem com um bigode espesso e olhos frios, parou na frente de Alessandro e Sofia. Ele olhou para os braços fortes de Alessandro. De onde? Ele perguntou em um italiano truncado. Sicília, Alessandro respondeu. Casados. Sim, Alessandro mentiu, agarrando a mão de Sofia.
Filhos? Ainda não. O gato franziu o senho. Um casal sem filhos era menos produtivo. O que você faz? Alessandro se endireitou, com um pingo do velho orgulho. Eu sou padeiro. Um fornaio. O homem o encarou por um segundo. E então riu. Um som seco e curto. Padeiro? Ele zombou. Em breve, você será um colhedor, italiano. Na fazenda, não temos fornos de luxo. Temos machados e enxadas. Sua esposa sabe trabalhar na colheita? Sofia, lembrando-se das mãos da Signora Maria, endureceu o olhar. Eu posso fazer qualquer coisa. O gato deu de ombros. Bom, assinem aqui. Ele lhes entregou o contrato de colonato. Era um documento que eles mal conseguiam ler, escrito em português. Dizia que a fazenda Santa Gertrudes, no oeste de São Paulo, pagaria por sua passagem de trem para a fazenda, por sua moradia e por sua comida, comprada no armazém da própria fazenda. Em troca, eles trabalhariam para pagar essa dívida. Alessandro hesitou. Mas nós pagamos nossa passagem no Il Destino. O gato riu novamente. O Il Destino te trouxe para Santos. O coronel te levará para o paraíso. O paraíso não é de graça. Assine. Eles assinaram. Eles haviam trocado um mestre que conheciam por um que não conheciam. 2 dias depois, estavam em outro trem, este indo para o oeste, para o interior desconhecido. A viagem revelou um país que os assustou. A vegetação não era a dos olivais secos da Sicília. Era uma selva verde, tão densa que parecia querer engolir os trilhos. E a terra? A terra não era marrom ou cinza. Era vermelha. Uma cor de sangue coagulado, tão intensa que manchava suas roupas, suas mãos, seus sonhos. A fazenda Santa Gertrudes era um império construído sobre café e suor. A casa grande do coronel Alcides Penteado, o novo dono deles, era um palácio amarelo que brilhava no topo de uma colina, cercado por jardins impecáveis. Alessandro e Sofia não foram levados para lá. Eles foram levados para a colônia. A colônia era uma fileira de casas minúsculas, feitas de pau a pique, uma mistura de varas de madeira e barro vermelho. O chão era de terra batida. Não havia janelas, apenas aberturas. O calor era sufocante, e os insetos, que eles nunca tinham visto antes, pareciam estar em toda parte. Na manhã seguinte, antes que o sol nascesse, o sino da fazenda tocou. O som era brutal. Era o novo relógio de suas vidas. O capataz, um homem chamado Siqueira, passou a cavalo, seu chicote estalando no ar. Vamos, italianos. O café não espera. Eles foram separados. Sofia, com suas mãos delicadas, foi enviada para a colheita, para o trabalho exaustivo de selecionar os grãos sob o sol escaldante, um trabalho que cortava e manchava suas mãos. Alessandro, o padeiro, o artesão, recebeu um machado. Sua dívida é grande, padeiro Siqueira zombou, notando a força de seus braços. Você vai para a derrubada. Vamos abrir um novo campo. Enquanto Alessandro erguia o machado pesado pela primeira vez, e o aço batia contra a madeira densa da mata virgem, ele olhou para suas mãos. Elas foram feitas para criar, para amassar, para dar vida. E agora, estavam sendo usadas para destruir. Naquela noite, eles desabaram em sua pequena casa de barro, exaustos demais para falar, seus corpos doendo de formas que não sabiam ser possível. Sofia chorava baixinho no escuro, tentando abafar o som. Alessandro rastejou até sua trouxa de pertences e pegou a caixa de madeira. Ele a abriu. No meio daquela terra vermelha, naquele país estranho, o Lievito Madre ainda cheirava fracamente a Sicília. Ele olhou para o forno improvisado do lado de fora da casa, usado para cozinhar o milho. Ele olhou para a esposa exausta. E ele entendeu. A luta contra o Barone e contra Bruno havia acabado. A luta contra o coronel e o capataz Siqueira estava apenas começando. E sua arma não seria o machado. Seria o pão. Capítulo 6. O pão da resistência. A vida na fazenda Santa Gertrudes era regida pelo sino. Um sino de ferro pendurado em um poste alto, que não chamava para missa, mas para o trabalho. O primeiro toque vinha às 4 da manhã, na escuridão fria, antes mesmo que o sol pensasse em nascer. O segundo, ao meio-dia,
para uma pausa curta onde comiam pão de milho frio e feijão, sentados na terra vermelha. O terceiro, ao anoitecer, liberando-os de volta para suas casas de pau a pique. O coronel Alcides Penteado vivia em seu palácio amarelo na colina, um deus distante que eles raramente viam. O poder real estava nas mãos do capataz, Siqueira. Ele era o administrador da dívida, o mestre do relógio, o homem que cavalgava entre os cafezais com um chicote pendurado na sela, não como uma ferramenta, mas como um símbolo. Alessandro, o padeiro, estava na derrubada. Seu trabalho era abrir novos campos. Ele e outros homens passavam 14 horas por dia lutando contra a Mata Virgem. O som de seus machados ecoava pelo vale. Seus braços, antes fortes pela arte de amassar, agora estavam duros e nodosos pela arte de destruir. Sofia, na colheita, via suas mãos se transformarem. As mãos que um dia conheceram a delicadeza das ervas medicinais e o toque de Alessandro, agora estavam permanentemente manchadas de marrom, rachadas e sangrando pelos grãos de café. Eles não estavam ganhando dinheiro. Estavam apenas movendo a dívida. O contrato os forçava a comprar tudo no armazém da fazenda. O feijão, o fubá, o querosene, as roupas grosseiras. Os preços eram inflacionados, o dobro do que custariam na cidade. A dívida que os trouxe do porto nunca diminuía, ela apenas crescia. Era a escravatura por contrato. Eles haviam trocado o barão 18 de Ludovici julho, pelo coronel Penteado. 1888. A terra vermelha gruda em tudo. Gruda na pele, na roupa, na alma. Alessandro não dorme. Depois de 14 horas no campo, ele senta do lado de fora da nossa casa e apenas olha para a caixa de madeira. Ele a abre, cheira e fecha. Ontem à noite, eu o ouvi chorar pela primeira vez. Ele não chorou quando o Barone queimou sua casa. Ele não chorou quando Bruno o atacou. Mas ele chorou ontem, porque suas mãos doem tanto que ele tem medo de ter esquecido como se faz pão. Mas Alessandro não havia esquecido. Ele estava apenas esperando. Ele observou. Ele viu um forno de barro abandonado nos fundos da colônia, coberto por vinhas, quase engolido pela vegetação. Um forno. Pertenceu aos escravos que ali viveram antes dos italianos. O capataz o considerava lixo inútil. Alessandro via uma possibilidade. Ele não podia consertá-lo durante o dia, Siqueira o proibiria. Então ele se tornou um homem da noite. Depois de 14 horas de trabalho com o machado, enquanto os outros colonos desmaiavam em suas camas, Alessandro saía. À luz da lua, ele trabalhava. Ele usou o mesmo barro vermelho da fazenda para remendar as rachaduras. Ele usou pedras do riacho para refazer a soleira. Sofia o ajudava, seus olhos atentos procurando por cobras, suas mãos pequenas passando o barro para ele. Durante uma semana, o forno cresceu secretamente. Finalmente, estava pronto. Agora, o teste final. Ele abriu a caixa de madeira de oliveira. O levito madre de 100 anos, que sobrevivera ao fogo da Sicília e à água salgada do Atlântico, agora provaria um novo mundo. Não havia farinha de trigo de luxo. Havia apenas o fubá grosseiro do armazém. Ele alimentou a massa-mãe com o milho brasileiro e a água do poço da fazenda. Ele a protegeu do frio da noite com seu próprio cobertor. E na manhã de domingo, o único dia de descanso, ele acordou antes do sino. Um cheiro que não era sentido há meses, talvez anos, começou a se espalhar pela colônia. Não era o cheiro de café, nem de poeira, nem de suor. Era o cheiro de pão assando. Não era o pão branco e fofo da Itália. Era um pão denso, rústico, de milho, com uma casca dourada e grossa. Mas quando Alessandro partiu, o vapor que saiu tinha o cheiro inconfundível do madre. O azedo complexo, o aroma da tradição. Ele não fez um pão. Ele fez 20. As outras famílias de imigrantes saíram de suas casas de pau a pique, atraídas pelo cheiro. Eles pareciam confusos, como se estivessem sonhando. Alessandro, seu rosto manchado de fuligem, mas com os olhos brilhando pela primeira vez em meses, começou a distribuir os pães. Para os Bertolli, que haviam perdido um filho na travessia. Para os Moretti, cujo pai estava doente com malária. Para as crianças que haviam esquecido o gosto de pão de verdade. Aquele ato não foi uma refeição. Foi uma revolução silenciosa. Naquela semana, a economia da colônia mudou. O pão de Alessandro tornou-se a nova moeda. O dinheiro do coronel, que só servia no armazém, era inútil. Mas o pão,
O pão tinha valor. Alessandro não precisava mais do armazém. Ele trocava um pão por ovos frescos da senhora Bertolli. Trocava 2 pães por uma galinha do senhor Moretti. Trocava um pão pelos serviços do velho sapateiro, que consertou as botas de Sofia. O padeiro da Sicília havia renascido, e com ele, a comunidade. O coronel, em sua casa grande, não notou, mas o capataz Siqueira, o vilão do dia a dia, notou. Ele viu que os italianos estavam se reunindo. Viu que eles estavam trocando mercadorias sem a sua permissão. Viu que o medo que ele impunha estava sendo substituído pelo respeito que eles tinham pelo padeiro. Siqueira cavalgou até o forno de Alessandro no domingo seguinte. Ele parou o cavalo, bloqueando a luz do sol. O cheiro de pão se misturou ao cheiro de couro e suor do cavalo. O que você pensa que está fazendo, italiano? Siqueira rosnou, a mão descansando sobre o chicote. Alessandro, com os braços cobertos de farinha, não recuou. Estou fazendo pão, senhor. O forno é do coronel. A lenha é do coronel. E a farinha que você usa, Siqueira disse, seus olhos se estreitando, pertence ao coronel. Você está roubando. O silêncio caiu. As outras famílias observavam de suas portas, com medo. A farinha que eu uso, Alessandro disse calmamente, eu compro. Com o trabalho extra que minha esposa, Sofia, faz. Siqueira riu. Trabalho extra. Ela não faz nada além de colher café. Ela é curandeira, Alessandro disse. Ela é a única que sabe quais ervas usar quando seus homens são picados por cobras. Ela é a única que sabe como baixar a febre da malária. Ele deu um passo à frente, a poeira de farinha em seu rosto parecendo uma pintura de guerra. Ou o senhor prefere que ela pare? Prefere que seus homens fiquem doentes? Homens doentes não colhem café, senhor. Foi um cheque-mate. Siqueira olhou para Alessandro, depois para Sofia, que observava da porta da casa, seus olhos escuros e firmes. A fazenda ficava a 2 dias de viagem de um médico. As ervas de Sofia eram a única coisa que mantinha a força de trabalho ativa. O capataz odiou aquilo. Ele foi derrotado, não por uma arma, mas por pão e ervas. Ele puxou as rédeas de seu cavalo. Cuidado, padeiro. O coronel não gosta de quem se acha esperto. Ele deu meia volta e foi embora. Alessandro não respondeu. Ele apenas se virou e tirou outra fornada de pão do forno. O padeiro e a curandeira haviam vencido. E assim, a vida continuou. Por 10 longos anos. A vida na fazenda Santa Gertrudes não ficou fácil, mas, pela primeira vez desde que deixaram a Sicília, ela se tornou suportável. O pão de Alessandro deu-lhes dignidade. Naquela casa de pau a pique, Sofia e Alessandro tiveram seus filhos. Primeiro, um menino, Giuseppe. 2 anos depois, uma menina. Eles a nomearam Maria, em honra à mulher que deu sua vida por eles no navio. As crianças cresceram falando siciliano em casa e um português truncado nos cafezais. Aprenderam a temer o sino da fazenda e a amar o cheiro do forno de barro do pai. A liberdade não veio de uma revolta. Veio da economia. Em 1898, o preço do café despencou no mercado mundial. O boom havia acabado. O coronel Alcides, que havia se endividado para expandir suas terras, estava arruinado. A fazenda, que funcionava à base de dívidas, faliu. A dívida de Alessandro e Sofia foi perdoada. Não por bondade, mas porque eles não valiam mais o custo de sua manutenção. Eram mais baratos de libertar do que de alimentar. Depois de uma década de trabalho forçado, eles estavam livres. Eles juntaram as poucas economias que conseguiram guardar. Alessandro olhou pela última vez para os vastos campos de café que ele ajudou a plantar, a terra vermelha que havia roubado sua juventude. Nunca mais, ele disse a Sofia. Nunca mais trabalharei na terra de outro homem. Eles não voltaram para o porto. Eles seguiram para o interior, para a cidade que todos diziam estar explodindo, a cidade que precisava de braços, estômagos e, acima de tudo, de pão. Eles foram para São Paulo. Levaram seus 2 filhos, as roupas do corpo e uma pequena caixa de madeira de oliveira, onde a Levito madre de 120 anos ainda pulsava com vida. Capítulo 7. A Padaria da Esperança. Se a fazenda Santa Gertrudes era um inferno verde e silencioso, a São Paulo de 1900 era um purgatório barulhento e vibrante.
A cidade estava explodindo. Uma metrópole febril sendo construída por mãos imigrantes. O ar não cheirava a café e mata, cheirava a poeira de construção, a fumaça das primeiras fábricas e, nos bairros certos, a molho de tomate. A família Rossi, Alessandro, Sofia e o jovem Giuseppe e Maria desembarcou do trem no Brás com tudo o que possuíam no mundo: as roupas do corpo, algumas economias costuradas no forro da saia de Sofia e a pequena caixa de madeira de oliveira. Eles foram para o Bixiga. Naquela época, o bairro era um labirinto de cortiços, casas de cortiços, onde centenas de famílias italianas se espremiam. Você não ouvia português nas ruas, você ouvia uma sinfonia de dialetos: siciliano, napolitano, calabrês. De cada janela aberta, vinha o som de uma ópera sendo cantada desafinadamente, de uma mama gritando com os filhos, do choro de recém-nascidos. Não era a Sicília, mas, pela primeira vez em 10 anos, parecia um lar. Alessandro, agora um homem de 40 anos, com os cabelos grisalhos nas têmporas e as mãos grossas como couro, não perdeu tempo. Ele não tinha dinheiro para alugar uma loja, mas ele viu um galpão abandonado nos fundos de um cortiço, com um quintal de terra batida. Ele pagou ao proprietário algumas moedas pelo uso do espaço. E lá, com tijolos que ele mesmo carregou das olarias no rio Tamanduateí, Alessandro Rossi construiu seu terceiro forno. O primeiro, um presente de seu pai, foi destruído pelo fogo. O segundo, um forno de barro, foi deixado para trás na terra vermelha da fazenda. Este terceiro forno era diferente. Foi construído não com herança ou necessidade, mas com teimosia. Sofia, usando seu conhecimento de cura, abriu uma pequena banca na feira, vendendo ervas, xaropes e conselhos. Ela rapidamente se tornou a doutoressa do bairro, a curandeira. O dinheiro que ela ganhava comprava farinha para Alessandro. No início, era apenas uma mesa de madeira na calçada. Nas primeiras manhãs, Alessandro colocava 10 pães na mesa. Os outros padeiros do Bixiga, que faziam um pão rápido e leve que os brasileiros gostavam, riam dele. Quem vai comprar esse pão rústico, paisano? É duro como as pedras da sua terra. Mas então, os imigrantes mais velhos pararam. Eles pegaram o pão. Eles o cheiraram. Eles fecharam os olhos. Aquele cheiro não era apenas pão. Era o cheiro da casa que eles haviam perdido para sempre. O aroma complexo e levemente azedo do Lievito Madre de 120 anos era o cheiro da infância. Era o gosto da Sicília, de Nápoles, de Gênova. No primeiro dia, ele vendeu 10 pães. No segundo, ele fez 20 e vendeu tudo em 1 hora. Em 6 meses, havia uma fila na porta do galpão de Alessandro antes do amanhecer. Os outros padeiros não riam mais. O segredo que ele carregava na caixa de madeira não era apenas um fermento, era uma máquina do tempo. Em uma terra estranha, Alessandro não vendia comida. Ele vendia memória. O dinheiro veio, moeda por moeda. Em 1902, ele alugou a loja da frente. Em 1905, ele comprou o prédio inteiro. Ele derrubou o galpão e construiu uma padaria de verdade, com balcões de mármore e um forno a lenha que podia assar 200 pães de uma vez. Acima da porta, ele pintou um nome. Sofia escolheu. Não era a Padaria Rossi. Era a Padaria A Esperança. O padeiro que fugiu de um incêndio havia construído um império de farinha. E ele o construiu de forma diferente. Alessandro se tornou o Antibarone. Ele se lembrava da exploração do contrato de colonato. Ele se lembrava do capataz Siqueira e da dívida impagável. Ele se tornou o padrone que ele nunca teve. Quando um recém-chegado desembarcava no Brás, magro e assustado, diziam-lhe: vá ao Bixiga, procure o padeiro Rossi. Alessandro lhes dava seu primeiro pão de graça. Ele lhes dava crédito no seu armazém. Mangia adesso, paga dobro. Coma agora, pague depois. Ele contratava os homens para trabalhar no forno e as mulheres para trabalhar no balcão. Ele usou seu dinheiro para comprar outros cortiços, reformá-los e alugar os quartos a preços justos para os imigrantes. Ele se tornou Commendatore Rossi, um homem respeitado, não pelo medo que impunha, mas pela comunidade que ele erguia. Ele era o centro da pequena Itália, o símbolo de que era possível vencer no Brasil sem explorar seus irmãos. A família Rossi prosperou. Sofia tinha sua própria espezieria, farmácia de ervas, ao lado da padaria. Giuseppe,
Agora um jovem forte, era o braço direito do pai no forno, aprendendo segredos do madre. Maria, com os olhos inteligentes da mãe, estava na escola, aprendendo a ler e escrever em 3 línguas, italiano, português e a linguagem dos negócios. Eles moravam em um apartamento confortável e espaçoso acima da padaria. A casa cheirava a pão e prosperidade. Eles haviam alcançado a paz que buscaram do outro lado do oceano. 10 de maio, 1910. Giuseppe fez sua primeira fornada sozinho hoje. Ele tem as mãos do pai. Perfeitas. Olhei para Alessandro observando o filho e vi em seus olhos um orgulho tão profundo que quase chorei. A Sicília parece um sonho ruim de outra vida. O navio, um pesadelo. A fazenda, uma cicatriz que mal dói. Aqui, neste bairro barulhento e cheio de vida, finalmente, estamos em casa. O cheiro de pão assando é o cheiro da nossa liberdade. Enquanto a família Rossi prosperava no novo mundo, o velho mundo que eles conheceram desmoronava. A unificação da Itália, as reformas agrárias e a instabilidade econômica haviam finalmente quebrado o poder dos antigos barões. As grandes propriedades estavam falidas, sendo divididas. A aristocracia que governava pelo medo agora vendia seus títulos e palácios por uma fração de seu valor. Em São Paulo, Alessandro e Sofia não sabiam disso. Para eles, a Sicília era apenas uma memória distante. Até que, em uma tarde fria de garoa em São Paulo, no inverno de 1911, o passado bateu à porta da padaria. A padaria A Esperança estava movimentada como sempre. O cheiro de pão quente se misturava à umidade da rua. Uma nova leva de imigrantes havia chegado nos últimos meses. Eram diferentes dos primeiros, pareciam mais quebrados, mais pálidos. Um homem, magro a ponto de parecer doente, parou na frente da vitrine. Ele usava um terno gasto, de um corte que um dia fora caro, mas que agora estava puído nos punhos. Ele olhou para o nome Rossi acima da porta com uma expressão de total descrença. Ele entrou. A loja estava quente, barulhenta. Alessandro, agora com cabelos completamente grisalhos, mas com a postura reta de um homem orgulhoso, supervisionava o balcão. O homem se aproximou. Seus olhos fundos examinavam o lugar. Por favor, se ignore. Ele murmurou em um dialeto siciliano carregado, uma voz que era quase um sussurro. Um pedaço de pão, qualquer coisa. Eu não como há 2 dias. Alessandro, como sempre fazia com os famintos, virou-se, pegou um pão quente do forno, ainda estalando, e o estendeu. Coma, amigo. Ninguém passa fome na minha casa. O homem agarrou o pão com as mãos trêmulas e o devorou, ali mesmo, como um animal. Quando ele ergueu os olhos para agradecer, a luz da janela da padaria iluminou seu rosto devastado pela fome. Alessandro congelou. Sua mão, que segurava uma pá de padeiro, parou no ar. O homem também o reconheceu. Ele viu o avental branco, a postura orgulhosa, a corrente de ouro do relógio de bolso. Ele viu o respeito dos clientes. Ele viu o padeiro que ele havia tentado destruir. O barone Elmo Ludovisi engasgou. O pão caiu de suas mãos trêmulas. Capítulo 8. O círculo se fecha. O silêncio na padaria A Esperança era ensurdecedor. O barulho da rua, os clientes conversando, o tilintar das moedas, tudo desapareceu. O mundo se reduziu àquele espaço de 3 metros entre o padeiro e o barone. Elmo Ludovisi, o homem que comandava exércitos de capangas, o homem que queimava as casas de seus inimigos por esporte, agora estava ali. Faminto, derrotado, e coberto pela farinha do pão que Alessandro lhe dera. Ele olhou para o pão caído no chão, depois para Alessandro. O barone esperava a vingança. Ele era siciliano, ele entendia o código. Ele esperava os gritos, as acusações. Esperava que Alessandro chamasse a polícia, que o agarrasse pelo colarinho e o jogasse na rua lamacenta, humilhando-o na frente daquela nova comunidade. Ele esperava o ódio que ele mesmo teria demonstrado, multiplicado por 1000. Sofia saiu da cozinha dos fundos, limpando as mãos no avental. Ela viu o barone e sua mão voou para a boca, abafando um grito. O sangue fugiu de seu rosto. Era o fantasma que assombrava seus pesadelos há mais de 20 anos. Alessandro, no entanto, não se moveu. Ele apenas observou. Ele viu o homem que incendiou sua vida. O homem que o forçou a atravessar o oceano. O homem que, indiretamente, causou a morte de Signora Maria. Ele viu o monstro de suas memórias. Mas o que estava à sua frente não era um monstro. Era apenas um homem velho. Um homem quebrado, cujas roupas caras estavam puídas.
Um homem cujas mãos tremiam, não de poder, mas de fome. Naquele instante, Alessandro percebeu a verdade. A vingança que ele sonhara em suas noites de febre na fazenda de café. A vingança de voltar a Sicília como um homem rico e humilhar o barone em sua própria praça, não era mais necessária. A verdadeira vingança estava ao seu redor. Era o cheiro de pão quente em uma padaria que era sua. Era o peso do relógio de ouro em seu bolso. Era a saúde de sua esposa, que não era mais uma fugitiva assustada. Era a própria vida que ele construiu das cinzas. Giuseppe, o filho de Alessandro, agora com 20 anos, forte e alto como o pai, aproximou-se. Ele não fazia ideia de quem era aquele velho. Ele via apenas um mendigo que havia perturbado seu pai. Pai, o que há de errado? Giuseppe perguntou em português, a língua de sua terra natal. Quem é este homem? A pergunta quebrou o feitiço. O barone Ludovisi se encolheu, esperando o golpe, esperando a sentença. Alessandro nunca tirou os olhos de Ludovisi. Ele olhou para o pão que o barone havia deixado cair no chão. Então, ele se virou para seu filho. Sua voz não era de raiva, não era de triunfo, era apenas calma. Giuseppe, Alessandro disse, ainda em português, a língua do novo mundo, a língua que o barone não entendia. Dê a este homem mais um pão, o melhor que tivermos. Giuseppe olhou para o pai, confuso. E mande a Maria, Alessandro continuou, preparar um prato de sopa quente da cozinha. Ele parece faminto. O barone Elmo Ludovisi entendeu o gesto, mesmo sem entender as palavras. E aquilo o quebrou. A compaixão era uma punição que sua mente feudal não conseguia processar. Ser alimentado por seu inimigo, ser tratado com piedade pelo camponês que ele tentou esmagar, era a humilhação final. Era a prova incontestável de quem havia vencido. O barone começou a chorar. Não lágrimas de tristeza, mas soluços secos e vergonhosos de um homem que havia perdido tudo, inclusive o ódio de seu inimigo. Giuseppe, confuso mas obediente ao pai, pegou o melhor pão de fermentação natural da prateleira e uma tigela de sopa fumegante da cozinha. Ele os entregou ao velho. Ludovisi agarrou a comida com as mãos trêmulas. Ele não conseguiu dizer obrigado. Ele não conseguiu olhar nos olhos de Alessandro. Ele apenas se virou e saiu da padaria, tropeçando, um homem destruído, desaparecendo na multidão barulhenta do Bixiga. Alessandro e Sofia assistiram no ir. 12 de junho, 1911. Ele esteve aqui. O fantasma da Sicília. Eu vi o ódio em seus olhos se transformarem. Nada. Ele é apenas um homem faminto, levado pelo oceano como tantos de nós. Por 20 anos, eu rezei para que ele pagasse por seus crimes. Hoje, Alessandro lhe deu pão. E eu entendi. O barone precisou de fogo e guardas para tentar nos destruir. Alessandro precisou apenas de um pão para selar sua vitória. O barone Ludovisi nunca mais foi visto. Alguns dizem que ele morreu meses depois, indigente, em um cortiço no Brás, enterrado como um indigente, seu nome e título inúteis na nova terra. A padaria A Esperança tornou-se uma lenda em São Paulo. Giuseppe assumiu o forno depois de Alessandro, e sua filha, Maria, usou sua educação para transformar o negócio em um império, fornecendo pão para toda a cidade. Mas o verdadeiro coração da padaria, o segredo que Alessandro Rossi carregou em uma caixa de madeira chamuscada, sobreviveu. O lievito madre de Caltabellotta, que sobreviveu ao fogo de um tirano, à sabotagem de um traidor e à fúria do Oceano Atlântico, encontrou um lar no Brasil. Hoje, mais de 130 anos depois, na mesma rua do Bixiga, os bisnetos de Alessandro e Sofia ainda usam um pedaço daquela mesma massa-mãe para assar seus pães. A história deles não é apenas sobre pão. É sobre um legado vivo. É a prova de que a tradição, quando alimentada pela coragem, é mais forte que o fogo, mais resiliente que o oceano e, no final, mais justa que qualquer barone. O barone foi derrotado, mas a história da imigração está cheia de vilões e heróis. Histórias como a de Alessandro estão escondidas nos porões de centenas de outros navios. Nós estaremos aqui para contar todas elas. Um novo diário da travessia estreia todo sábado, às 10 horas da manhã. Para não perder nenhuma saga, se inscreva no canal e ative as notificações. Até o próximo sábado.